Será que a organização da igreja é algo que vem de Deus? Será que a igreja, como uma instituição visível, tendo suas igrejas locais, isso procede de Deus? Se você não sabe, vamos aprender agora na IBD. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Rodrigo Gomes, você está no meu canal e hoje nós estamos aqui para estudar a lição 12 dos adultos, que tem como tema: a igreja tem uma natureza organizacional. Sensacional esta lição, muito boa mesmo. Nós vamos aqui aprender o lado institucional da igreja. A igreja ela é uma instituição visível na face da terra. Ela é o corpo de Cristo. Existe o corpo místico, mas existe o corpo visível, existe o organismo, mas existe também a organização. E Deus é Deus de ordem e organização? Sim, com certeza. Nós vamos aprender que Deus não é Deus de confusão. E foi necessário organizar a igreja com líderes, uma hierarquia, com departamentos, com uma série de organização para organizar o trabalho da obra de Deus na face dessa terra, a fim de que Deus seja conhecido no mundo por meio da igreja. Então nós vamos aprender aqui, e vai cair por terra também aquela ideia de que não precisa ir na igreja, não preciso fazer parte de uma organização, porque eu sou a igreja. Não, essa visão é totalmente antibíblica. Não existe um indivíduo que diga que ele é a igreja e não precisa se reunir com os irmãos na casa de oração. Não, isso aí é totalmente antibíblico. Faz parte daquela ideia, né, de que existe aí os desigrejados e que Deus aprova isso. Não, isso é totalmente antibíblico. Até porque a palavra igreja no contexto bíblico, ela se refere exclusivamente à reunião. Não existe igreja de um único indivíduo. Não existe. Igreja, ela sempre aparece no original, no contexto de reunião. Até se você deseja receber, eu quero aqui anunciar todos os irmãos que são assinantes da Catflix. Qual é a diferença, pastor, do assinante e do inscrito no canal? Se você é inscrito no canal, você acompanha a aula comigo aqui, você pode conhecer a Catflix gratuitamente. E na primeira sessão da Catflix tem vários conteúdos ali gratuitos, tem esboço de mensagem, tem certificados, estamos chegando ao final do trimestre, você pode baixar o certificado. Como é que eu conheço a Catflix, pastor? Gratuitamente. O link está na descrição desse vídeo, ou manda um WhatsApp no telefone do suporte que está aí na tela, a gente manda o link para você, e você faz o cadastro simples, gratuito, põe teu nome, e-mail e telefone, e você vai receber no teu WhatsApp o acesso à Catflix gratuitamente. Na primeira sessão da Catflix, tem vídeos ali, tem subsídios, tem materiais de marketing para você divulgar IBD, tem os certificados, tem meu livro para você baixar gratuitamente, tem bastante conteúdo ali gratuito. Mas tem todos os cursos da Catflix que você vai ver, tem um cadeadinho, ele está fechado, e esse cadeadinho ele é aberto para quem é assinante. O assinante ele paga um valor pequeno mensal, em torno de R$ 29,00 mensalmente, para que você receba cursos de teologia, básico, médio, bacharel, oratória, curso para casais, curso para obreiro, para professores, material para criança, uma infinidade de coisas tem ali, muito curso mesmo. Só o curso de teologia básico, médio e bacharel são mais de 1000 slides de estudo para você enriquecer a tua vida espiritual. Então, todo esse conteúdo só tem acesso aos assinantes. Então, dia 28 também de março, atenção, haverá a formatura do bacharel em teologia para todos os irmãos da Catflix. Então, se você ainda não terminou, emita o certificado, viu? Qualquer dúvida, manda mensagem no telefone do suporte. Quero mandar um abraço aqui para a irmã Lunanda. Ela colocou um comentário muito maravilhoso ali, né? Ela diz: Deus está olhando o seu esforço, pastor Rodrigo, e a intenção do seu coração. Obrigado, irmã Lu. Que Deus abençoe, Deus te recompense, viu? Eu quero agradecer todos os irmãos que fazem comentários maravilhosos aqui no YouTube. Que Deus abençoe. Também um abraço para o irmão Benedito Marques. Fez um comentário maravilhoso ali também acerca do nosso trabalho. Que Deus lhe abençoe ricamente. Vamos fazer a nossa oração?
para entrar aqui na lição de número 12, estamos encerrando, né, o nosso trimestre abençoado, bastante informação histórica, e isso tudo é importante para a nossa vida e para o nosso conhecimento. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por estar aqui juntamente com o teu povo para aprender mais da tua palavra. Recompense a toda a tua igreja, a todos os teus filhos, e venha ser conosco nesta aula. Que a bênção contida nesta aula se manifeste em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, papel e caneta na mão. A igreja tem uma natureza organizacional. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Eu vou explicar aqui para os irmãos que esse de cidade em cidade, para quem não sabe, Creta, no primeiro século, ela é uma ilha grande, é a quinta maior ilha do Mediterrâneo, é a maior ilha da Grécia hoje. Eu tive o privilégio de conhecer Creta, nós pousamos ali no aeroporto, saímos de Tessalônica e fomos para Creta, e de Creta depois a gente foi para Israel, e a gente conhece ali uma ilha imensa. Hoje tem mais de 600 mil pessoas, eu acredito, esse censo é de 2011, acredito que hoje deve estar aí já próximo a 1 milhão de pessoas a ilha de Creta. Mas na época do apóstolo Paulo, no primeiro século, a ilha de Creta, ninguém sabe a população da época. Alguns acreditam que pudesse ter mais de 8 mil pessoas. Eu acho que até tinha mais, mas ninguém sabe. Agora, muitos historiadores comentam que era a ilha das 100 cidades. Quantas cidades? Eram municípios pequenos. Hoje, na ilha de Creta, tem 24 municípios na ilha. É verdade. Por exemplo, aqui na Serra Catarinense, tem dezenas de municípios também. E a ilha de Creta é grande, assim, tipo a Serra Catarinense aqui em extensão, assim, né? E naquela época, 100 municípios, mas eram pequenos, né? Municípios pequenos, 100 cidades. Até alguns historiadores falam que era a ilha das 100 cidades. E o apóstolo Paulo pediu para Tito, olha, tu vai para lá e coloca presbíteros, tá? Estabeleça presbíteros em cada cidade aonde tinha cristãos, né? Historicamente falando, nós sabemos aí, é unânime que Paulo foi o fundador da igreja em Creta, porém não foi através de Paulo que os primeiros cristãos chegaram em Creta. Por quê? Porque a Bíblia dá testemunho em Atos capítulo 2 que haviam ali no dia de Pentecostes cretenses. Haviam cidadãos de Creta ali que eram provavelmente prosélitos, estavam ali para a festa da Páscoa e se converteram e voltaram para suas cidades e levaram o evangelho. Então, o cristianismo, a mensagem do evangelho entrou em Creta, provavelmente pelos cretenses que estavam no dia de Pentecostes. Vem comigo, a obra cresceu, né? O dia de Pentecostes, do dia de Pentecostes até o dia que o apóstolo Paulo foi em Creta, isso passou mais de 20 anos. Então, os cretenses que voltaram para Creta, espalharam as boas novas ali, com certeza havia cristãos em Creta quando Paulo chegou em Creta, porque Paulo está indo em Creta quando ele está indo para Roma, quando ele era presidiário, preso. E aí isso lá, 60 depois de Cristo aproximadamente, e então já tinha, porém não tinha organização, não tinha líderes maduros. Nós vamos aprender tudo isso e foi necessário essa ideia. Na verdade, irmãos, se eu fosse fazer essa lição, com todo respeito, né, os queridos irmãos da CPAD são dignos de respeito, mas para falar do organismo, aliás, da organização, da instituição, eu teria outras bases bíblicas aqui. Eu levaria, assim, com outras bases bíblicas. Mas eles levaram para essa base bíblica aqui, de que realmente foi necessário. E é muito, muito correto, não tem nada de errado. Foi necessário a organização da igreja lá na ilha de Creta. E nós vamos entender o porquê. E aí vamos aprender que a igreja, como organização, ela vem de Deus. Não foi o homem que criou as organizações, as denominações. A denominação é colocado o nome porque o governo exige. Você vai abrir uma igreja, e aí na direção de Deus, é claro, e aí você precisa, de acordo com as leis, nós somos cidadão, a lição fala que somos cidadão do céu e da terra, então temos que respeitar as leis da terra. E os governos exigem que seja colocado um CNPJ.
que você não pode colocar um CNPJ sem nome, sem um nome ali. Então você coloca um nome e esse nome acaba se tornando o nome da denominação, né? Por exemplo, existe a Assembleia de Deus, então a Assembleia de Deus ela está registrada em cartório, então vocês sabem disso. Então o que acontece? O homem precisa fazer isso, mas não significa que isso venha do homem. Essa organização nós vamos aprender aqui que vem de Deus. E aí Paulo envia Tito para lá, para organizar a igreja, para ter uma liderança, para ter uma hierarquia, para ter um ensinamento doutrinário, para organizar as decisões da igreja, as reuniões da igreja, a liturgia do culto. Tudo isso aconteceu em Creta. Apesar, por isso que eu digo, tem vários outros textos que mostram muito mais a organização da igreja do que essa passagem aqui, porque tem pouca informação de como aconteceu a obra na ilha de Creta. Só as recomendações de Paulo. Coloque lá os obreiros que tenham essas características. Só. E aí a gente vai aprender que tinha lá heresias, etc. Mas questão de liturgia, organização. Mas eu trouxe aqui, irmãos, vários outros textos para mostrar para você a organização da igreja, e isso vem de Deus, da igreja visível, e isso vem de Deus. Vem comigo, vamos lá. Verdade prática. A igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Leitura bíblica em classe, Tito, capítulo 1, do 1 ao 9. Também objetivos da lição, analisar a atuação pastoral de Tito na ilha de Creta, reconhecer a institucionalidade bíblica da igreja e dialogar com a realidade atual a partir do texto bíblico. Questionário: por que a situação espiritual de Creta era desanimadora? Então nós vamos entender aqui que quando Paulo diz para que colocasse em ordem, eu vou trazer aqui para você o sentido no original dessa palavra ordem, tá? De acordo com o Dr. Champlin. O que dá a entender o contexto da epístola a Tito? Cite 3 exemplos bíblicos em favor da organização eclesiástica. Qual a nossa atitude em relação aos que pensam ser a igreja apenas local de culto? Porque não é apenas um local de culto. A igreja ela tem a sua vida social, ela tem a sua vida organizacional, ela tem a sua vida ministerial, tem inúmeras atividades, não é apenas para culto. Por que o programa de funcionamento adotado pela igreja do período apostólico foi uma bênção? Essas perguntas ficaram muito boas. Introdução. A Bíblia apresenta a igreja como o corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo, com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças. Por outro lado, é também uma organização, congregação ou assembleia, com sua forma de governo. Então, existe liderança, sempre vai haver. Deus, guarde essa frase, Deus nunca vai quebrar este princípio. Qual o princípio? Liderar seu povo por meio de líderes que ele mesmo levanta. Nunca. Se alguém pensa, não, eu quero servir a Deus sozinho, esse alguém está enganado. Não. É unidos e debaixo de liderança. Tem que ter sempre liderança. Vamos lá. Deus não vai quebrar esse princípio nunca, porque você percebe Deus trabalhando dessa forma desde o princípio até os dias de hoje. A presente lição pretende mostrar a natureza organizacional da igreja. Primeira parte, Tito e as igrejas na ilha de Creta. Primeiro tópico, Tito, conforme o versículo 4. Letra A, B e C. A igreja na ilha de Creta pode ter sido fundada pelo apóstolo Paulo, quando estava sendo levado para Roma como um prisioneiro, conforme Atos 27:8. Então, a questão da igreja como um corpo visível, como uma organização visível, uma igreja local, uma casa de oração, com reuniões, isso pode ter acontecido com o apóstolo Paulo. Agora, letra B. Sabemos que haviam cretenses no dia de Pentecostes e, por isso, é possível que já houvessem cristãos na ilha quando Paulo por ali passou, conforme Atos 2:11. Lá quando Paulo estava indo lá como prisioneiro, Atos 27:8. C. Tito teve a honra de ter seu nome mencionado por 13 vezes no Novo Testamento e ele teve a honra de ter feito parte da organização ministerial da Igreja de Cristo. Então, o fato de Tito ter sido escolhido para ser um líder já revela que a igreja precisava de organização.
e também revela que a organização vem de Deus. O que significa o fato de Jesus fazer líderes e depois esses líderes replicar e fazerem mais líderes? Significa que isso é a organização da obra de Deus. Portanto, a organização visível da igreja aqui na terra vem de Deus. Se alguém perguntar por que vem de Deus essa organização, porque o próprio Deus, ele selecionou pessoas para organizar o trabalho. Essas pessoas eram líderes. E onde tem líder, tem ordem. E onde tem ordem, tem organização. Então toda a organização da igreja na face da terra, ela vem de Deus. Por que eu estou sendo incisivo? Irmãos, vocês não fazem ideia o número de pessoas que eu estou encontrando e tenho encontrado na rua dizendo que não precisam ir na igreja, não precisam fazer parte de nenhuma organização, porque eles são a igreja. Deixa, tudo bem, eu não vou questionar com essas pessoas, não vou brigar, não vou discutir nem nada, mas elas estão erradas. Deixa, lá na frente elas vão ver que elas estão erradas. Estão contrariando tudo. Todo o projeto da igreja na face dessa terra, do povo de Deus, estão contrariando tudo. Então, se eles acham que estão certos, deixa aí. Eu não vou brigar e contender com ninguém. Só que me assusta o número de pessoas que está aumentando pensando dessa forma. E daqui a pouco, será que você não vai ser, de repente, seduzido a querer pensar dessa forma e abandonar o convívio congregacional do rebanho na casa de Deus, na igreja local? Então tem que tomar muito cuidado. Então confere lá, você vai encontrar em 2 Coríntios, também em Gálatas, 2 Timóteo e Tito, todas as 13 referências acerca de Tito. Tá? Então Tito, ele aparece, o nome dele 13 vezes no Novo Testamento. Você encontra em 2 Coríntios, Gálatas, também 2 Timóteo e Tito. 2. O pastor de Creta. Letra A, B e C. Visto que Tito acompanhava Paulo desde sua primeira viagem missionária, este já possuía experiência para ser empossado por Paulo como pastor supervisor das igrejas na ilha de Creta. Conforme Tito 1 e 4. Nós não sabemos, irmãos, quanto tempo Paulo ele passou ali pela ilha, que a Bíblia dá testemunha ali, Porto Seguro, né? Isso é uma referência à ilha de Creta. Nós não sabemos quanto tempo ele ficou ali. Quantas igrejas ele fundou, se foi uma e aconselhou pessoas a abrirem mais igrejas. A verdade é que até Tito chegar lá, já tinha várias igrejas. Então, não dá para entrar em detalhes quanto tempo Paulo ficou ali, quantas igrejas ele fundou, em quantas cidades. Mas Paulo passou por ali, nós com certeza, né, acreditamos que ele deve ter organizado uma casa de oração, uma congregação, e o trabalho cresceu. Paulo era muito dinâmico, com certeza o Espírito Santo usando ele realmente já fez vários discípulos ali, o trabalho cresceu. Essa era a visão dele, irmãos. Essa é a visão do líder, na verdade. Até tem um curso que eu vou subir na Catflix sobre liderança. Eu vou mostrar os estilos de líderes. E aquele líder centralizador, que só ele quer fazer, o trabalho não cresce, irmãos. O líder tem que delegar tarefas, tem que confiar nas pessoas. E o apóstolo Paulo era assim: ó Tito, vai lá e já veja homens com essas características e distribui tarefas, confie responsabilidades e o trabalho vai crescer. É assim que cresce o trabalho, irmãos. Hoje nós estamos vivendo uma época que cada vez mais o estilo de liderança é centralizador. As pessoas não confiam, centralizam o trabalho só em torno de uma ou duas, três, poucas pessoas e o trabalho não está crescendo. Por que a Assembleia de Deus cresceu em muito anos atrás? Delegar tarefas, confiar, abre um ponto de culto lá, deixa o irmão dirigir, homem de Deus, tem bom testemunho, ok? Os critérios, os requisitos básicos, Então deixa trabalhar e vai distribuindo oportunidades. O bom obreiro faz obreiro, e Paulo era assim. Então, letra B, a expressão pôr em ordem, tá? Confere lá, deixa eu repetir a letra A ali. Paulo empossou como pastor supervisor, Tito 1 e 4. Por quê? Porque Tito já acompanhava Paulo já desde a primeira viagem missionária, já tinha experiência, e aí Paulo então vai para lá e seja um pastor. A palavra bispo quer dizer pastor supervisor, aquele que supervisiona várias igrejas. Então ele tinha autoridade sobre toda a ilha de Creta.
e tinha autoridade para empossar presbíteros e dirigentes locais. Letra B. A expressão pôr em ordem significa literalmente endireitar, palavra usada pelos médicos para indicar a correção de membros quebrados ou distorcidos. Essas palavras aqui, a explicação do Dr. Champlin. Se você tiver o comentário do Novo Testamento do Dr. Champlin, você vai encontrar essa palavra lá, conforme Tito 1:10. Letra C. Em Creta, infelizmente, haviam homens distorcendo a verdade. Paulo determinou a eleição de homens tementes a Deus e de bom testemunho para serem dirigentes nas igrejas e combaterem os contradizentes, principalmente os judaizantes. Confere lá Tito, capítulo 1, do versículo 6 ao 11. Então, pôr em ordem, tinham muitas pessoas ali que estavam, no sentido espiritual, quebradas, estavam erradas, estavam tortas, não andavam direito conforme a verdade da graça, do evangelho da graça. Quando se fala em judaizantes, irmãos, que Paulo menciona eles, estava querendo atribuir salvação às obras da lei. E isso é totalmente errado. E aí havia outras coisas na ilha ainda, o apóstolo Paulo foi bem rígido com algumas orientações. Vem comigo. Creta. Letra A, B, C e D. Creta é a quinta maior ilha do Mediterrâneo e a maior ilha da Grécia. Eu trouxe uma foto aqui de Creta. Você vê ali a região montanhosa, né? Bastante montanha. Letra B. Aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, em Creta se desenvolveu a civilização minoica, a primeira civilização avançada da Europa. Se desenvolveu em Creta. Algumas pessoas acham que já 7.000 anos antes de Cristo, Creta já tinha pessoas se desenvolvendo ali, né, civilização. Mas aí já são teorias, mas essa daqui é mais coerente, tá? 3.000 anos antes de Cristo, quando estavam desenvolvendo a escrita, e tinha uma própria escrita já em Creta, já foi provado também, a cursiva, né? Uns falam cursiva B, tinha uns símbolos estranhos. Aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, então já estava se desenvolvendo a civilização avançada, a primeira civilização avançada da Europa. Agora, presta atenção, letra C. Foi devido a Creta que surgiu o nome do continente europeu, pois segundo a mitologia grega, ali em Creta, uma mulher chamada Europa, ela teve um caso amoroso com Zeus. Havia muita idolatria naquela ilha, havia muita filosofia também. Paulo chega a falar, né, os escritores, os cretenses, escreveu sobre os cretenses. E tinha os judaizantes. Quando Paulo passou por essa ilha, ele viu tudo isso. Né, idolatrias, mitologia grega. Para quem não sabe, segundo a mitologia grega, Zeus desceu naquela ilha, tinha uma mulher lá chamada Europa, e Zeus teve um caso com ela. Depois ela teve um filho, ela teve 3 filhos, e aí um deles foi Minos, e esse Minos, ele se envolveu com uma outra mulher, e essa mulher acabou se envolvendo lá com um animal, e daí nasceu o Minotauro. Dessa família aí surgiu o Minotauro. A mitologia é uma salada ali, né? Mas essa mulher ficou tão famosa na mitologia grega que deu o nome a todo o continente Europa. Se alguém perguntar para você por que é Europa, porque tinha esta mulher que morava em Creta, que segundo a mitologia grega ela teve um caso com Zeus. Olha só. Então, vejam lá em Tito capítulo 1, versículo 5, que fala sobre essas questões dessa os judaizantes, a idolatria que tinha ali. Letra D. Não há informações precisas sobre a população da ilha no primeiro século. Há relatos de que haviam cerca de 100 pequenas cidades na ilha nos dias de Paulo. Em 2011, a ilha tinha 623.065 habitantes e 24 municípios. Então, hoje já deve ter, já estamos aí 2011, né? Estamos em 2025, né? 14 anos. Então, provavelmente já deve ter quase 1 milhão de pessoas ali. Mas, circulando lá com turistas e habitantes, com certeza tem 1 milhão de pessoas na ilha hoje. Habitantes pode ter menos um pouco, né? Então, essa é a Creta que o apóstolo Paulo pediu para Timóteo lá pastorear. Visão geral, o apóstolo Paulo colocou Tito como pastor em Creta para cuidar das demandas organizacionais e orgânicas
da igreja. 2. A institucionalidade bíblica da igreja. Primeiro tópico, a instrução paulina, letra A, B e C. O Dr. Champlin comenta que possivelmente os cretenses do dia de Pentecostes levaram o evangelho para Creta, mas como não havia supervisão de líderes maduros na fé, facilmente as distorções doutrinárias eram frequentes entre os primeiros cristãos. Letra B. Visto que os primeiros cristãos poderiam ser prosélitos do judaísmo, porque estavam lá em Jerusalém, os cretenses, com certeza eram prosélitos, estavam lá por causa da Páscoa, a maioria ia lá por causa da Páscoa, né? E daí ficava ali os dias, e aí aconteceu, tinha até o Pentecostes também, que era uma festa judaica. Tinha várias festas, as pessoas iam, ficavam às vezes uma temporada longa em Jerusalém, ficavam 1 mês, 2 meses e pegavam várias festas que havia ali. E na festa do Pentecostes tinha várias pessoas ali de várias partes das regiões do mundo antigo e tinha lá cidadãos de Creta. Então, visto que os primeiros cristãos poderiam ser prosélitos do judaísmo, as práticas do judaísmo estavam entre cristãos da ilha. Entre os cristãos da ilha. E Paulo até menciona acerca das fábulas judaicas e os da circuncisão. Então, provavelmente, irmãos, o maior problema que tinha entre os cristãos da ilha eram os judaizantes que estavam ali contando histórias judaicas, querendo relacionar com a perfeita vontade de Deus e querendo colocar os cristãos debaixo do jugo da lei. Então confere lá Timóteo capítulo 1, versículo 10 e 14, que você vai ver Paulo falando dos judaizantes e também das fábulas judaicas. Letra C. Paulo diz a Tito para repreender severamente os que queriam trocar a graça por doutrinas de homens. Confere lá Tito 1 e 14. Paulo foi duro, né? Repreenda severamente. E ele menciona os judaizantes e essa exortação forte de Paulo, irmãos, geralmente estava relacionada às pessoas quererem anular a graça, a salvação pela graça, para colocar as pessoas debaixo do jugo da servidão da lei. Tópico 2. A igreja como instituição. Letra A e letra B. Quando Jesus disse em Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja, a palavra edificar significa promover crescimento. Por isso que não existe igreja de uma pessoa só. Igreja sempre ela está relacionada ao contexto de reunião, de crescimento de pessoas. Letra B. Para que a igreja possa crescer, Jesus concedeu líderes, a fim de estarem à frente da congregação e organizarem a obra do Senhor. Por isso que você encontra lá em Efésios 4, 11 e 12, ele mesmo deu uns para profetas, apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, visando a edificação do corpo de Cristo. Então, a edificação ela ocorre através dos líderes, esse crescimento. E foi Jesus quem proporcionou a escolha desses líderes. Confere também 1 Coríntios 14 e 40, acho que vale a pena a gente ler aqui bem rapidinho. Abra comigo aí 1 Coríntios 14 e 40. Tudo seja realizado com ordem e decência. Então, toda organização é resultado de ordem. Mas, para que a ordem se estabeleça, alguém tem que decretar essa ordem. E aí entra os líderes. Então, por isso que eu digo, se Deus é Deus de ordem, quer que seja feito tudo com ordem, Ele mesmo levanta líderes para que a ordem possa ser executada ou colocada, a fim de que a igreja possa executar as ordens e fazer tudo com organização. Então é impossível, irmãos, servir a Deus não querendo líderes, não querendo se subordinar, submeter, é impossível. Tito capítulo 1, versículo 6 ao 9, você encontra também a questão dos líderes, das qualidades. O apóstolo Paulo foi claro, vale a pena a gente acompanhar também. Acompanhe comigo, Tito capítulo 1, 6 ao 9. Olha o que diz o texto.
Aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de dissolução, nem sejam insubordinados. Olha aqui, ó. O que é a pessoa insubordinada? Não aceita a liderança. E Paulo não. A obra de Deus precisa de líderes. Deus não vai quebrar esse princípio. Então, vamos colocar líderes. Porque se não tiver líder, não tem ordem. Se não tiver ordem, não tem organização. Então, coloque líderes. Porque é necessário que o bispo, que é o supervisor, seja irrepreensível. Como dispenseiro da casa de Deus. Olha aqui, ó. Tem a casa, tem a organização, tem uma dispensa, tem toda uma organização. Não arrogante, não irascível, nem dado ao vinho, não violento, nem agressor, nem cobiçoso de torpe ganância, hospitaleiro, que ama, que é bom, que é sóbrio, justo, piedoso, tem domínio de si, mantendo-se apego à palavra fiel, que é a segunda doutrina. Olha aqui, ó. De modo a ter poder tanto para exortar pela sã doutrina, como para convencer os que se opõem. E depois coloca, pois existem muitos insubordinados, faladores, fúteis e enganadores, especialmente os da circuncisão. Tá vendo? Que coisa horrível. Paulo pediu para eles irem para lá para organizar e lutar contra essas pessoas. Organização. Irmãos, eu sinceramente, o principal tópico da lição está aqui, nesse tópico. Tópico 3, organização, tá? Principal. O cerne da lição está aqui, ó. Então vem comigo. Vamos ver aqui, irmãos, toda a organização da igreja. Tá? Eu coloquei algo a mais aqui, inclusive, da lição, para você entender. A lição ficou muito boa. O da lição, realmente, a explicação ficou ótima. Mas eu trouxe um acréscimo aqui. Vem cá, vamos lá. Letra A, B, C, D. Isso, é A, B, C e D. Olha tanta informação. Aqui tem muitos versículos, irmãos. Tem bastante texto aqui, tá? Isso aqui fica bom para você fazer uma maratona. Por favor, faça, professor. Não fique só falando o tempo todo, só você conversando na aula, por favor. Daí não tem como o aluno gostar. Deixa o aluno participar, pede para eles fazer leitura. Abre lá, abre aqui, você lá, você também lê, vamos participar, vamos conversar. É assim, irmãos. Tem que ter o diálogo, o aprendizado hoje tem que ser assim, tem que ser simultâneo, tem que ser participativo. Hoje não tem como uma pessoa ela ser a detentora de todo o conhecimento e os outros não participar. Não, converse. Então aqui está a oportunidade, tem bastante versículo, distribua oportunidades para eles lerem e socializar o assunto. Então vem comigo, letra A. Vamos lá, anote agora aí toda a organização da igreja. Havia local, havia horário e havia ordem no culto. Onde é que está os textos? Marque lá, 1 Coríntios 14, 26, também versículo 40. Capítulo 14, versículo 26 e 40. Também Hebreus 10 e 25. O 10 e 25 fala de local, não deixando a vossa congregação. Ali é local de reunião, como é costume de alguns. Letra B. Tinha reunião de ministério para a consagração de presbíteros. Confere lá Atos 14, 23. Letra C. Tinha concílio dos líderes para tratar de assuntos doutrinários, conforme Atos 15 e 6. Letra D. Tinha serviço social, conforme Romanos 15, 25 ao 27. Também 2 aos Coríntios, todo o capítulo 8 e 9 fala de assistência social. E também Atos 6, 1 ao 6. A lição não trouxe, eu coloquei mais aqui. Tinha comissão de ética. 1 aos Coríntios 5, 2 ao 5. Tinha tesouraria. 1 aos Coríntios 16, 1 ao 3. Também tinha carta de recomendação, conforme Romanos 16, 1 e 2. Tudo isso aqui mostra uma igreja unida, várias pessoas unidas, com uma exigente organização. Uma organização apurada, com muita organização. Tem mais, a igreja pelo Espírito Santo, conforme Atos 20 e 28, é o Espírito Santo que coloca líderes. Tá? Se tem pessoas insubordinadas que não quer líder na igreja, essa pessoa está afrontando o próprio Espírito Santo. Confere lá Atos 20 e 28 que você vai ver quem é que coloca líderes na igreja. A igreja pelo Espírito Santo, conforme Atos 20 e 28, ela foi organizada com líderes. Confere lá Atos 1, 21 ao 26. É tanto que quando Judas ele morreu, Pedro disse, não, alguém tem que ocupar esse ministério.
que foi o Senhor que levantou esses 12 e esses 12 vão liderar o rebanho, o início dessa obra. Então olhe como foi tão importante e eles escolheram Matias. Então a igreja foi organizada com líderes, conforme Atos 1, 21 a 26. Tinha reuniões que eram feitas na igreja. Veja lá, Atos 2, 42 ao 47. Tinha departamentos. O primeiro departamento da igreja foi o departamento de assistência social. Surgiu ali os diaconatos. Na verdade, para trabalhar com o povo, né? Mas o primeiro departamento em si tinha reunião, era um ministério, era um trabalho de exame da palavra, irmãos. Exame. Hoje nós temos a Bíblia aqui, irmãos. O canal está quase indo a 40 mil. Quero sortear essas Bíblias aqui. Traga mais pessoas para o canal. Quero mandar essa Bíblia para tua casa. 40 mil pessoas, vou sortear 3 Bíblias. Então o que acontece? Hoje está muito fácil para estudar a palavra. Mas naquela época não era, irmãos. Os escritos eram tudo em escrito uncial. Quem fez teologia comigo já sabe. O que é escrito uncial? Não tem separação de vírgulas, nem de ponto, não tem espaço, é tudo grudado. Então você demora demais. E era outra coisa, o hebraico da direita para a esquerda ainda. Demora demais para você pegar, entender onde começa um assunto, onde termina aquele assunto e aonde já começa outro assunto. Então era um trabalho muito árduo entender as mensagens da Bíblia, de acordo com aquela realidade de escrita uncial. Então eles ficavam trabalhando. O primeiro departamento da igreja foi o departamento de ensino. Pedro disse, nós vamos ficar aqui perseverando no trabalho da palavra, para entender a palavra e ensinar ela. E ele também falou, na oração. A oração não é dom, irmãos. Eu vou subir um curso na Cartflix sobre os dons do Espírito. A oração é dever. Uns oram mais porque têm certos dons. Mas você não pode dizer, não, fulano tem o dom da oração. Não, oração não é dom, irmão. Se fosse dom, a maioria não ia querer nem saber de orar. Porque muitos já não oram, né? E aí simplesmente diriam, não, eu não tenho esse dom, querido, por isso que eu não oro. Então, misericórdia, se fosse um dom, nós não ia ver ninguém orando. Porque aí ia ser muito fácil a pessoa dizer, não tenho esse dom, por isso que eu não oro. Mas não é dom, oração é dever. Por isso que o Pedro diz, ministério, palavra é ministério. Realmente tem o dom da palavra. Agora, oração não é dom, é dever. E aí tinha ali o departamento de ensino da igreja. Aí depois surgiu o departamento de assistência social, eles levantaram os diáconos para servir as mesas. Depois surgiu departamento missionário. Confere lá Atos 13, 1 ao 3. O Espírito Santo organizou ali, separaram Saulo, Barnabé. Já surgiu o departamento de missões. E aí tem os ministérios. Tudo isso é a organização da igreja, irmãos. Ministérios, conforme Efésios 4, 11 e 12. Tudo isso prova a organização da igreja e o seu corpo visível no mundo. Então, para aqueles que são contra o corpo visível, a igreja, a reunião, local, congregação, casa de oração, líderes, para quem é contra, está indo contra o próprio Deus que organizou tudo isso. Confere lá João 17, 21. Jesus diz, para que todos sejam um, assim como tu és em mim e eu sou um em ti, que eles sejam um em nós. Qual é o propósito? Para que o mundo veja, creia. Para que o mundo creia. Então tem que ter a igreja local, a igreja visível, a igreja organização. Visão geral, a igreja é uma instituição divina que demanda uma organização institucional. Deus que fez isso. Questão atual, organismo e organização. Quando Jesus diz, letra A e letra B, olha só. Quando Jesus disse que sua casa seria chamada de casa de oração, ele deixa claro que existiria para seus filhos um local de reunião para as orações e meditação na palavra de Deus. Confere lá, Mateus 21 e 13, Hebreus 10, 25, 1 Coríntios 14, 23 e 26. Tem gente que diz assim, não, mas Jesus estava falando do templo, o templo foi destruído e agora não existe casa de oração. Não, irmãos, não. Enquanto tiver povo de Deus, vai ter uma casa de oração para o povo se reunir. Para você ter uma ideia, os judeus que não eram igreja já faziam isso. Quando Nabucodonosor destruiu o templo e o povo ficou 70 anos no cativeiro, quando eles voltaram do cativeiro, reconstruíram o templo e já fizeram as sinagogas. Tem que se reunir semanalmente. Então eles não se reuniam mais só no templo. Depois do cativeiro, fizeram as sinagogas e se reuniam toda semana nas sinagogas. Então não era só no templo. E não era, Jesus não estava falando só do templo, não.
Ele aponta para o futuro. A minha casa será chamada casa de oração. Continua existindo, sim, local de reunião. É aquelas pessoas que querem contender e acham que não, né, irmão? Sempre vão achar um pretexto para as suas fraquezas que não querem reconhecer. Mas Jesus, ele deixou claro, a minha casa será chamada casa de oração, e ele deixa claro que existiria um local de reunião para os seus filhos. Letra B. Apesar de estarmos na dispensação da graça, a organização da obra de Deus requer o mesmo zelo e dedicação que havia no Antigo Testamento. Confere lá João 2, 15 ao 17. Próprio Jesus, quando ele estava ali fazendo aquela limpeza no templo, os discípulos lembraram do texto que diz, lá no livro dos Salmos, né? O zelo da tua casa me consome. Então tem que ter organização na casa de Deus, não pode ter bagunça. Deus não é Deus de confusão. Por isso o Espírito Santo, através dos líderes da igreja, espera que haja ordem e decência na organização da comunidade cristã. Confere 1 Coríntios 14 e 40. 2. A experiência pentecostal. Letra A, B e C. Aqui, irmãos, preste bem atenção que vai ter pessoas que não vão entender esse tópico da lição. Então, os slides aqui ficou bem fácil para você compreender. Olha só. O fato de o movimento pentecostal ter surgido sem que houvesse uma denominação local pentecostal, não tinha nenhuma denominação. Simplesmente alguém decidiu acreditar nos dons, recebeu, e aí não tinha nenhuma denominação pentecostal. Preste bem atenção que você vai entender. O fato de o movimento pentecostal ter surgido sem que houvesse uma denominação em um local de reunião, não significa que não deva existir uma organização pentecostal com membros e local de culto. Como assim? Letra B, vem cá. Por ser a vontade de Deus que haja uma casa de oração para cultos e demais reuniões, é que o movimento pentecostal se organizou. Por quê, pastor Rodrigo? Vem cá. Apesar de Charles, quem é isso aqui? Charles Fox Parham, 1873 a 1926. Apesar de Charles Parham, o fundador do movimento pentecostal, apesar de Charles ter se envolvido mais com escolas bíblicas e não ter feito uma igreja de culto pentecostal, não significa que Deus não fosse levantar igrejas para reuniões pentecostais. Como assim? Charles Parham, ele era de uma igreja tradicional e aí então ele creu nos dons do Espírito, recebeu o batismo do Espírito Santo, então começou a falar em línguas e ensinar sobre isso. Aí lógico que ele não permaneceu na igreja onde ele estava, metodista, se eu não estou equivocado. E aí o que acontece? Ele abriu uma escola bíblica. Ele não abriu assim, uma igreja para cultos pentecostais. Ele abriu uma escola bíblica, ele era muito voltado ao estudo. Ele abriu uma escola bíblica primeiro numa cidade, depois foi para outra cidade e abriu outra escola lá. Tem até hoje uma escola bíblica lá com o nome Charles Fox Parham, que é considerado o fundador do movimento pentecostal. Então ele não se envolveu em abrir uma igreja, organizar os membros ali para cultos e movimento pentecostal. Ele se envolveu mais com escola bíblica. E lá na escola bíblica as pessoas estudavam sobre o batismo, recebiam o batismo e faziam orações, faziam reuniões, faziam até culto, mas não era uma igreja. E o que acontece? Foi William Seymour, que foi um aluno de Charles Parham, que em 1906, ele sim, fundou uma igreja na Rua Azusa, lá em Los Angeles. Chamada, essa igreja, daí ele colocou o nome, a Missão de Fé Apostólica. E aí se organizou o movimento pentecostal, a partir de William Seymour, como igreja e cultos pentecostais. Porque até a lição aqui, o pastor Ezequias Soares fala que Charles Parham meio que andava errante, sem congregar em lugar nenhum. Não é bem por aí, irmãos. Ele tinha uma escola, tá? Todo mundo lá nos Estados Unidos sabe, existem as escolas dele lá até hoje. Então ele ensinava nas escolas dele, né? Teve 2 escolas e as pessoas recebiam o batismo lá na escola e tudo. Ele se voltou mais para estudo bíblico. Então ele não tinha uma congregação ali, um ministério com cultos pentecostais, era uma escola para ensinos
teológica. Ele trabalhou muitos ensinos sobre o batismo no Espírito Santo, dom de línguas, contribuiu muito para o entendimento desse assunto. Mas foi William Seymour, discípulo dele, né, podemos dizer assim, que ele então lá no Texas, quando o Charles Parham tinha a escola dele lá em Houston, depois o William Seymour saiu de lá, foi para Los Angeles e abriu a igreja lá, a Missão de Fé Apostólica. E a partir daí, o movimento pentecostal se organizou e se espalhou pelo mundo, como igrejas daí. Agora vem comigo, tem mais, é necessário organizar. Letra A, B e C. Para que o movimento pentecostal não se espalhasse pelo mundo em desordem, em 1914, nos Estados Unidos, foi criado o Concílio das Assembleias de Deus, com mais de 500 ministros, a fim de organizar a igreja e suas lideranças. É bem verdade que existem algumas polêmicas ali, né, em relação a esse concílio. E alguns acreditavam que eles meio que queriam fazer uma liderança só de obreiros brancos, não queriam ministros negros. Tá? Então são polêmicas que surgiram na época, os Estados Unidos tinha muito disso, né? Mas a ideia central do concílio não era totalmente só isso, né? Pode até ter acontecido, né? Um ou outro lá que não queria ordenar ministros negros, mas foi para organizar toda a questão de integração de ministros, ajudas para as igrejas, construção de igrejas, patrimônios, departamentos, assistência social, principalmente obra missionária. Os americanos nessa época aqui enviaram muitos, a partir daí começaram a enviar muitos missionários para o mundo, a evangelização do mundo. Então teve muitos assuntos maravilhosos, de Deus inteiramente. Mas tem essas polêmicas que surgem aí, são comentários, né? No Brasil, em 1930, foi criada a Convenção Geral das Assembleias de Deus com o propósito de organizar a obra de Deus em todo o Brasil. Letra C. Cumprindo a ordem bíblica de fazer tudo com ordem e decência, é que a igreja cresceu e se organizou de forma visível entre as nações. Glória a Deus pelas igrejas locais e a organização do corpo de Cristo na terra, conforme Mateus 16, 18. Ou seja, esse tópico aqui é para mostrar que as igrejas pentecostais se organizaram também. Não poderia ser diferente. Tem gente que pensa assim, não, o fundador da igreja pentecostal, ele era um errante que não queria a igreja organizada, e os pentecostais não são organizados, e os pentecostais não são de Deus. Alguém pode acusar. Não, nada a ver. Como diz aquele rapaz, nada a ver. O que acontece? Charles Parham se dedicou mais a escolas bíblicas e depois William Seymour, que aprendeu com Charles Parham, ele fundou a igreja e a partir dali a igreja começou a crescer, se organizar. 1914, uma grande convenção das Assembleias de Deus, foi fundada a Assembleia de Deus lá, né? E aí se organizou e se espalhou. Depois veio para o Brasil e também foi feita a convenção no Brasil. E tudo isso para organizar a obra missionária, a obra de evangelização, o sustento dos obreiros, a organização dos patrimônios, as benfeitorias da igreja, a questão de envio de missionários, assistência social, a filantropia, é muita coisa. Tem que organizar. A igreja se tornou relevante no mundo através dos líderes que organizaram todo o trabalho. Nós louvamos a Deus por isso. Visão geral, o organismo e organização não são excludentes em si, mas necessárias para a missão da igreja. Conclusão. É importante entender que organização e organismo não são elementos excludentes em si mesmos, mas o contrário, pois isso ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais num sistema geral. A igreja é o povo de Deus do novo concerto. É uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos, conforme 1 Pedro 2:11. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo, sem uma estrutura de líderes e também de organização. Impossível. Cumprir a missão da igreja como corpo de Cristo na terra, pregando o evangelho, pregando o amor, fazendo a obra social, a filantropia, etc., sem organização. Não teria como. Então isso significa que
Deus, Ele é o promotor da organização da igreja local. Então, se existem igrejas com organização, com ministério, com hierarquia, com líderes, com departamentos, com uma união, com cultos, liturgias e uma relevância na sociedade, tudo isso é Deus organizando a igreja. Tudo isso vem de Deus. E se tiver pessoas insatisfeitas com a organização, com liderança, com departamentos, com templo, com casa de oração, com cultos, se tiver pessoas insatisfeitas com isso, estão insatisfeitas com o próprio Deus. Que Deus nos guarde de entrar nesse caminho de desigrejados. Nós respeitamos todas as pessoas, mas jamais dá para concordar com esse tipo de visão e esse tipo de prática de fé. Não dá nem para dizer que é prática de fé, né? Chegamos ao final da nossa lição. Nós vamos aqui fazer, se você deseja baixar os slides, é uma grande ferramenta para todo professor que deseja ensinar com segurança, com propriedade, com profundidade bíblica, com informações precisas e com uma metodologia que verdadeiramente ensina. Para quem não sabe, esses slides eu estou fazendo pós-graduação em programação neurolinguística e também neurociência. Então esses slides foram preparados para atender às necessidades da mente. Esses slides não têm sobrecarga de informação e nem poluição visual. E isso cola na mente. Então fica fácil para a pessoa guardar e não esquecer. Então se você deseja ensinar e marcar a vida das pessoas com o teu ensino, use essa ferramenta maravilhosa que são os slides pedagógicos da IBD. Tá? O link está na descrição desse vídeo, você pode mandar mensagem no suporte, a gente manda o link para você. Você pode adquirir os slides, você adquire os slides dos jovens e dos adultos, pagando em média R$10 por mês. Então, realmente é uma grande ferramenta com preço bem acessível. Vamos fazer a nossa oração, irmãos, por milagres? Tem irmãos que estão crendo e estão recebendo milagres nessas orações. Vamos pedir para que Deus nos guarde dessas mentiras que querem dividir o corpo de Deus, fazer com que as pessoas vivam aí sem estarem unidas, servindo a Deus. E vamos continuar com saúde espiritual e vamos pedir também a misericórdia do Senhor para curar os irmãos que precisam desta bênção. Ore comigo. Soberano Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por mais este ensinamento maravilhoso, tão necessário, nesses dias onde muitas heresias estão se espalhando pela face da terra. Muitas pessoas não querem se submeter, serem subordinados, como Paulo disse. Olha aqueles que são insubmissos. Nós precisamos, Pai, te servir crendo na maneira como o Senhor estipulou a organização da tua obra, levantando líderes, levantando, Pai, a hierarquia ministerial, organizando o trabalho, organizando as frentes de trabalho, os departamentos. Nós te louvamos, Senhor, é tão lindo a maneira como a igreja trabalha na face dessa terra. É tão linda, Senhor, a organização da tua obra e nós te louvamos por isso. Nós te louvamos pelas crianças, nós te louvamos pelos adolescentes, nós te louvamos pelos jovens, pelos músicos, pelos recepcionistas, pelos tesoureiros. Nós te louvamos, Senhor, pelos diáconos, auxiliares, pelos presbíteros, pelos evangelistas, pelos pastores. Nós te louvamos, Pai, pelos teus servos que atendem da tesouraria, pelos zeladores. Nós te louvamos, Senhor Jesus, pelos professores, pelos pregadores. Nós te damos graças, Senhor, por todo aquele que o Senhor tem usado nas tuas mãos, na organização da tua obra. Recompense os teus servos, recompense o teu povo. Nós te louvamos, Senhor, pelos obreiros e suas famílias, as esposas dos obreiros, tuas servas. Te louvamos pelo círculo de oração, Senhor. Mulheres que oram há quantos anos estão te buscando. A tua obra é muito linda, Pai. Nós te louvamos por todas as frentes de trabalho no teu reino, pela obra social. Te louvamos, Senhor, pelos departamentos de evangelismo. Te louvamos, Senhor, pelo departamento missionário. Te damos graças, Senhor Jesus, pelos ofertantes, pelos dizimistas. Te louvamos por todo aquele que ama a tua obra. Te damos graça, Espírito Santo.
por ter organizado a obra do Senhor da forma como ela é. Te louvamos pela beleza da tua obra. Seja engrandecido nesta obra e nos guarda, Pai, para que possamos continuar amando a beleza da tua obra, da organização da tua obra. Venha nos abençoar, Senhor, nesse momento, Pai, ser servido desta adoração, ser servido do nosso louvor, e estende as tuas mãos para abençoar o teu povo que clama pedindo milagres de curas. Estende as tuas mãos, Senhor Jesus. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Há poder no nome de Jesus Cristo, há poder no sangue de Jesus, há poder na unção do Espírito Santo, há poder na intercessão da igreja, há poder na oração. Nós verbalizamos pelo poder do nome de Jesus. Desapareçam as infecções. Em nome de Jesus Cristo, nós bendizemos os teus filhos que oram conosco nesse momento, Senhor. Onde estiver, Pai, um irmão, uma irmã, sofrendo com algum tipo de infecção, desapareça essas infecções em nome de Jesus. Eu ordeno infecção no intestino, desapareça em nome de Jesus Cristo. Seja curado agora. Estende as tuas mãos, Senhor. Abençoe o organismo dos teus filhos. Pedras nos rins desapareçam, diluam em nome de Jesus Cristo. Toda calcificação seja agora, em nome de Jesus Cristo, desfeita. Em nome de Jesus eu ordeno a bênção sobre esses rins. Seja bendito em nome de Jesus. Pai querido, estende as tuas mãos, Pai, repreende células cancerígenas. Abençoe os teus filhos, Senhor, que estão já em tratamento contra o câncer. Sejam benditos, recebam vida no sangue, recebam vida nos glóbulos vermelhos, recebam vida nas células, desapareça células cancerígenas, sistema imunológico seja bendito, receba a saúde, receba a bênção da saúde no cérebro, no hipotálamo, que haja, Senhor, produção de hormônios que geram, Pai, saúde para o organismo. Abençoa, Pai, que haja produção de endorfina, de dopamina, de adrenalina. Abençoe o organismo dos teus filhos. Abençoa, Pai, as glândulas da tireoide, que elas produzam, Senhor, em quantidade certa, o hormônio no corpo dos teus filhos, e que desapareça este cansaço, estas fraquezas, essa indisposição. Em nome de Jesus Cristo, fique curado, que a tua glândula da tireoide seja curada em nome de Jesus Cristo. Normalize, em nome de Jesus, os hormônios dos teus filhos, das tuas servas. Pai querido, estende as tuas mãos, Senhor. Opere milagres, Senhor Jesus. Seja glorificado nesta hora. Nós cremos na tua bênção e no teu poder e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção. Testemunhe, viu? Teve irmãos que já colocaram comentários ali. Teve uma irmã que colocou o comentário aqui, eu não vou colocar aqui, não vou falar porque ela foi muito pessoal, né? A bênção que ela recebeu. Foi ali bem pessoal, bem íntimo, mas ela coloca, você pode ler nos comentários ali, tem pessoas sendo curadas. Ore com fé e você também será curado. E coloque o teu testemunho aí para a edificação de mais vidas. Eu creio, não sirvo a Deus crendo num evangelho de poder. Em nome de Jesus, tome posse da tua bênção. Forte abraço, fique na paz.